meu ex-colega de escola 50 anos depois. Então é exatamente isso que Paulo ele quer dizer, né? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E aí, quando eu li esse ponto, pensei em três coisas, três fatos que devemos nos esquecer. No caso, nos esquecer realmente permanecer naquilo. Porque até psicólogos, psicanalistas, terapeutas, não sei se tem algum desses profissionais aqui hoje, mas esses profissionais sabem que quando uma pessoa ela fala de um trauma, é como se ela estivesse revivendo aquele trauma, ele estivesse acontecendo naquele momento. Então, tem pessoas que falam da infância, ou falam de algum evento, sei lá, um assalto, alguma coisa assim, e elas, quando elas falam daquilo, elas tendem a sentir as mesmas emoções que sentiram naquelas ocasiões. Sentimento de impotência, sentimento de tristeza, de raiva, então, dependendo de cada pessoa. E eles também se replicam nessas ocasiões. Então, é isso que a gente está querendo falar hoje, né? Esse sentimento de estar preso ao passado. E o primeiro ponto que nós devemos nos esquecer é dos nossos erros. Que Paulo, nós vemos muito da história de Paulo. E vemos de fato que ele era uma pessoa que ele cometeu erros. O fato dele ser um perseguidor de cristãos foi um erro, foi uma mancha na vida dele. Tanto que ele se encontrou com os cristãos e os cristãos eles desconfiavam de Paulo, tinham medo de Paulo, pensavam, ele aqui está só querendo fingir que se converteu, ele em algum momento vai nos capturar, nos prender e nos matar. Mas Paulo, ele falava de fato sobre a sua origem, sobre como ele alcançou o seu status, ele mudou seu status de perseguidor para perseguido, mas ele não fazia isso como vítima, ele não se culpava de dizer, nossa, como essas pessoas estão me fazendo sofrer porque elas se lembram do meu passado e eu sou uma pessoa coitadinha. Não, Paulo, ele falava do passado e dizia, de fato, eu fui perseguidor de cristãos, mas eu fui convertido pelo sangue de Cristo aqui. Estou aqui para pregar o Evangelho com vocês e representar a Cristo Jesus. Então, da mesma forma que Paulo, de fato, ele tinha essa mentalidade de realmente ver o passado, mas deixá-lo para trás no que consiste os seus erros, também nós devemos fazer a mesma coisa. Quantas vezes nós vivemos cercados pela mágoa, cercados pela culpa, cercados pelo arrependimento de situações que não podemos voltar atrás? Às vezes a gente pede perdão, mas a gente ouve da outra pessoa, ok, eu te perdoo, mas eu não quero você na minha vida. E é o direito da outra pessoa também não nos querer na vida delas, quando a gente comete um erro, enfim, mesmo que a gente se arrependa. Mas devemos passar pelas situações que acontecem e seguir em frente e mudar. E isso que é muito importante para nós, né? E graças a Deus que nós cremos que Jesus morreu por nós e que por eles nós podemos transformar nossos pecados, nossa vida pecaminosa em um passado branco pela neve, né? Sermos alvos como a neve. Então isso é muito importante. Outro ponto que nós devemos nos esquecer é também das nossas glórias e nossas conquistas. Da mesma forma que a vida de Paulo ela foi marcada pelos erros e pelo arrependimento dele ter sido perseguidor de cristãos, Paulo também ele teve muitas glórias para contar. Nós vemos, em Atos principalmente, relato de 3 viagens que Paulo fez como pregador do Evangelho. E quantas almas ele conheceu, ele ajudou a direcionar para Cristo. E vemos esses relatos maravilhosos e milagrosos da vida de Paulo. Mas também não vemos Paulo dizendo que, por causa disso, ele era uma pessoa superior, que ele era uma pessoa que, por causa disso, ele iria conseguir mais pessoas. Ele fala o contrário, como a gente leu, né? Não que eu já tenha recebido isso, eu já tenha obtido a perfeição. Então ele observava que mesmo que ele já tinha ajudado pessoas, guiado pessoas para Cristo, ele precisava fazer mais, ele não estava perfeito ainda. E eu vi hoje de manhã